O jornalismo, quando eu comecei, era um jornalismo espontâneo. A gente aprendia fazendo. Hoje vocês fazem porque aprenderam. Era um pouco diferente. Então nós tínhamos mais uma espontaneidade. Às vezes a gente fazia uma pergunta que não era conveniente. Eu, por exemplo, tive um fato forte na minha vida. Eu tinha um inspetor chamado Inspetor Cajazeiras. Anos depois eu fui professora de uma filha dele. Então o Inspetor Cajazeira, eu saí para fazer uma entrevista. E eu não sabia de nada, estava começando, comecei como repórter policial. E fui justamente falar com ele. E ele saiu com 4 pedras nas mãos e eu saí chorando. E cheguei no jornal chorando. Aí o senhor Olavo Zangosto saiu no outro dia, jornalista agredida. A partir daí eu fiquei conhecida, né? Então fiquei famosa por isso, porque qualquer problema maior leva a dizer aquela entrevista. E como é que a senhora vê o jornalismo que é feito hoje? Hoje é um jornalismo requintado. E nós tínhamos um jornalismo muito espontâneo, né? Daí porque se o diretor fosse dessas pessoas rabugentas, limpava, como ele chamava antigamente, limpava mais o seu texto do que o seu próprio texto tinha sido entregue, né? A diferença é essa. Hoje é um jornalismo muito trabalhado, né? Porque vocês vêm com a técnica, que eu não tinha técnica, eu aprendi fazendo. Vocês fazem porque aprenderam, né? Eu aprendi fazendo. Então, o jornalismo de hoje é um jornalismo mais requintado, mais preparado e até mais conveniente. E, às vezes, nós, jornalistas do passado, do ontem, nós fazíamos perguntas que não tinham nada a ver. Eu, quando saía para ser jornalista, eu não era Dizzy, eu era jornalista. Eu não confundia os papéis, não sabe? Se eu daí para entrevistar você, eu não tinha que me colocar, eu, a Dizzy, era a repórter entrevistando. Porque nós, jornalistas, somos 2 pessoas diferentes. Você, como jornalista, é uma coisa, você vem entrevistar, você faz as perguntas que deve fazer, e talvez, como pessoa, numa convivência diária, você não fosse assim. Mas eu, quando sou profissional, eu sou só profissional. Quando eu confundo a cidadã que tem um partido, que tem uma preferência, aí você nem é a cidadã, nem é a jornalista. É muito difícil ser jornalista, né? É muito difícil. Não é só saber escrever, não é só saber perguntar, não. É uma postura. Onde você chega, todo mundo é jornalista. Você sempre será uma referência. É muito bom. Você entra na sua alma, porque quando você faz a pergunta, é você inteira. E é a alma do outro quando ele lhe responde, né? Agora, se me perguntarem, Adízia, se você não fosse jornalista, o que você seria? Você sabe o que eu respondi? Se eu não fosse o que eu fui e o que eu sou dentro de mim, que é jornalista, eu seria uma mulher infeliz, uma vitalina e não uma solteirona. Eu não sou vitalina, eu sou solteirona. Vitalina é quando você não arranjou nada. Solteirona é quando você optou por não casar. Eu já fui uma geração mais afoita, não quis me casar e não me casei. A geração anterior à minha, a mulher tinha que casar. E tinha que ter muito filho. Imagina eu com filho. O que é que eu ensino a esses pobrezinhos? Coitado. A vida é uma lição, é um livro, não é, minha filha? Todo dia você tira uma lição da vida, né? E se você não aproveitar a lição da vida, vai aprender onde? No livro? No livro aprende a técnica, não aprende a viver, né? Você aprende a viver vivendo, como você aprende a amar, amando.